agradecer a vossa presença através da net, mas também queria agradecer ao Dr. Rui Mendonça que nos recebe na sua casa, aqui, muito particular aqui no velhinho CDP, no velhinho do IANT, Instituto de Apoio às Doenças da Tuberculose. Porto era um dos locais com mais prevalência da tuberculose nos tempos idos. Portanto, estamos aqui num local respiratório. Eu agradeço ao Dr. Rui Mendonça ter-nos acolhido aqui na sua casa, e ao Dr. Carlos Martins, que é o organizador destas sessões, o convite para participar. Os meus conflitos de interesse já foram ditos. Portanto, o principal neste caso é que eu sou um dos coautores da norma da DPOC e, além deste conflito de interesses, tenho mais um outro conflito a declarar, que, enquanto a norma da asma que o Dr. Jaime irá apresentar já é a versão definitiva, a versão da DPOC que está atualmente no site da Direção-Geral de Saúde não é definitiva e houve algumas correções feitas relativamente a esta norma que nós temos atualmente em mãos, este rascunho, este draft, tentando aproximar daquilo que são as recomendações Gold de 2011. Portanto, eu irei mostrar-vos alguns aspectos destas normas da DPOC que foram apresentadas ou postas online em setembro de 2011, que foi cerca de 3 meses antes da atualização do Gold, mas que foram concebidas uns 2 meses antes, até chegar a essa fase de setembro. E, portanto, alguns dos aspectos que estão, eu vou frisar esses aspectos, que estão nestas normas e que são reproduzidas nas atuais recomendações do Gold e que eu espero que a nova correção ou versão destas normas venha a incluir. Portanto, já estive aqui a falar há muito tempo, peço desculpas, já toda a gente desligou quase o computador, aponto para este lado talvez. Ora bem, eu espero que no vosso ecrã apareçam 2 imagens, espero que sim. A minha é mais dispensável, os slides, os diapositivos são mais importantes. Eu trago-vos aqui o primeiro diapositivo que nos diz qual é que é a prevalência da DPOC em Portugal. No global, ela é de 14%, com cerca de 19% nos homens e 10% nas mulheres. Gostava de salientar que a DPOC, que é uma doença crónica e vai evoluindo com a idade, começa a ter uma percentagem de prevalência muito alta a partir dos 60 anos, especialmente nos homens. Isto quer dizer a exposição ao tabaco, fundamentalmente. E, portanto, no vosso ficheiro de doentes, pensem sempre que indivíduos com mais de 60 anos, 30% dos homens têm DPOC, indivíduos com mais de 70 anos, quase metade dos homens têm DPOC. Lembrem-se deste aspecto, nomeadamente dos homens, por causa da exposição ao tabaco. A questão da gravidade é muito importante, porque também aqui a gravidade, obviamente, como a prevalência aumenta, reparem, os valores no estadio mais ligeiro também cresce, digamos que exponencialmente, até aos 70 anos. Mas depois olhem para as outras barrinhas mais cinzenta, a cinzenta escura e a preta, e nomeadamente para a preta. A preta é os estadios grave e muito grave, definidos pela gravidade da função respiratória. E aquele 1,1 ou aquele 5% é muitas vezes aquilo que é conhecido dos doentes com DPOC. Estes são os casos graves e muito graves, os doentes que recorrem muito às consultas frequentemente, com agudizações, que vão à urgência, que tiveram internados. E reparem a dimensão das fatias, das barras clarinhas ou mais escuras, cinzentas, e vejam a enorme disparidade numérica de doentes que muitas vezes não estão diagnosticados. Eu trago-vos aqui
um diapositivo que ilustra do vosso lado direito, com um saliência azul, a prevalência total da DPOC ligeira, que é de 14%, da ligeira em todos os estadios de gravidade, e depois da moderada e dos graves, que é de cerca de 7%, portanto, mais ou menos 7% dos doentes com DPOC têm DPOC ligeira, e os outros 7% têm DPOC moderada ou grave e muito grave. Desses 7%, 6,3% estão diagnosticados pelo médico, o que aparentemente combina bem. Os doentes mais graves até são os doentes que estão diagnosticados, os moderados, os graves, os muito graves. Mas se formos olhar para um aspecto crucial da DPOC, que é a sua relação com a exposição tabágica, vejam naquilo que está assinalado a vermelho, com as bolas a vermelho, todos os indivíduos com uma exposição superior a 20 unidades maço ano, e 20 unidades maço ano é qualquer indivíduo que fumou um maço durante 20 anos. Isto é, se começou a fumar aos 18 anos e aos 38, se começou a fumar aos 20 anos e aos 40, seja fumador ou ex-fumador, reparem que a prevalência duplica. Isto é, deixa de ser 14% nestes indivíduos com esta exposição, que não é uma exposição elevada, é uma exposição relativamente moderada, para quem fumou ou fuma, a prevalência é de 27%. E do estadio 2, isto é, dos moderados, graves e muito graves, a mesma coisa, do dobro, 15% versus o 7%, e aqui o último aspecto, em baixo, mais preocupante, é que neste caso, os 6,3, que são o diagnóstico do conjunto todo, o que é facto é que nesta população, que é a população que tem um risco mais alto, o diagnóstico é só de 8,8%. Ora, portanto, há aqui muita área para todos nós conseguirmos identificar melhor a DPOC, e penso que se este critério, exposição ao fator de risco número 1, que é a questão do tabaco, servir de orientação para vos encaminhar ou facilitar o percurso até ao diagnóstico, para a confirmação diagnóstica do doente com doença obstrutiva crónica. O aspecto crucial, além da questão da exposição ao tabaco, o aspecto crucial do doente com DPOC é a dispneia. E a dispneia, infelizmente, ou é desvalorizada pelo doente, ou muitas vezes é desvalorizada por nós próprios, que não sabemos retirar essa informação, ou o doente ainda não tem essa percepção porque inconscientemente autolimitou a sua atividade. Deixou de subir uma escada, por exemplo, para ir pelo elevador, deixou de andar a pé quando vai fazer alguma tarefa e vai de automóvel, e este aspecto da dispneia, o tempo de atividade do dia-a-dia é crítico. Quem não tem que fazer qualquer exercício, obviamente, que não se cansa. E se uma pessoa no dia-a-dia deveria ter um tempo de locomoção, de marcha, à volta de 1 hora, os doentes com DPOC chegam a ter 20 minutos e não se queixam, mesmo nessa fase, não se queixam da dispneia. O que é facto é que a dispneia é uma espiral, como podem ver ali. A dispneia conduz à inatividade, ainda ciclo vicioso, a uma reduzida capacidade de exercício, e isto depois, acompanhado das agudizações que só podem agravar esta espiral, contribui para uma redução da qualidade de vida, e isto é, digamos que o retrato clínico que o nosso doente com DPOC tem. Portanto, dispneia é crítico para se suspeitar da DPOC. Eu já foquei a questão da exposição e agora o sintoma principal, a dispneia. Este é o terceiro aspecto. Para confirmar se o doente tem doença pulmonar obstrutiva crónica, é essencial fazer uma espirometria. Espirometria, exame da função respiratória. Se calhar nos grandes centros habitualmente faz-se espirometria, faz-se uma mecânica ventilatória, que é um dos itens que muitas vezes está acessível na prescrição de MCDTs, mas a espirometria é o crucial para identificar. E, portanto, temos uma relação entre o FEV e o FVC inferior a 70%, e depois a gravidade
do FEV determina a gravidade espirométrica da doença e cá está o estadio ligeiro, o estadio moderado, o grave e o muito grave. Um último aspecto que eu quero salientar aqui, que é a questão dos custos, que hoje estão, obviamente, na ordem do dia, e dizer que um dos dados, enfim, mais recentes, não são assim tão recentes quanto isso, mas dos mais recentes, 2008, os custos de internamento da DPOC foram de 25 milhões de euros. Hoje anda toda a gente a contar os tostões, 25 milhões de euros é importante. E qualquer redução que se consiga no internamento dos doentes com DPOC, que tem uma agudização grave, é bem-vinda em termos dos doentes, obviamente. Os doentes correm risco de vida quando têm uma agudização grave, mas é também em termos de custos. Mas um aspecto particular no cantinho do lado direito do slide é a taxa de mortalidade dos doentes com DPOC que são internados por uma agudização grave, que é o último número que está ali, é 7,1. Este 7,1 é muitíssimo semelhante à taxa de mortalidade do infarto do miocárdio no contexto da doença coronária. Isto é, uma agudização grave na DPOC, no contexto da DPOC, é, em termos médicos, um acontecimento de uma gravidade semelhante àquilo que acontece com um infarto do miocárdio na doença, no contexto da doença coronária. Portanto, tudo o que nós pudermos fazer em termos de identificar, diagnosticar, confirmar o diagnóstico e tratar o doente reduzindo o impacto na doença e conseguindo reduzir estas agudizações, obviamente tem um impacto enorme na área respiratória. NOC. Aquilo que eu tinha dito é que esta versão que vocês têm ao dispor é de 30/9/2011 e eu só vos quero chamar a atenção de alguns pontos que são coincidentes com aquilo que mais tarde, alguns meses mais tarde, veio a ser publicado pela iniciativa GOLD 2011, que é a iniciativa na área da DPOC que tem mais impacto a nível mundial e que eu penso que em Portugal se achou que não se podia fugir a esta orientação global. E, portanto, logo no ponto número 1, o diagnóstico de doença pneumoobstrutiva crónica é feito na presença de sintomas, e eu já chamei a atenção para o sintoma marjo, que é a dispneia, exposição a fatores de risco, a questão do tabaco foi aqui abordada, e depois as alterações espirométricas que confirmam a existência de obstrução. Ponto 2. Recomenda-se que a avaliação dos sintomas seja ativamente investigada. Isto é crítico para conseguirmos obter a informação se existe ou não existe dispneia. 3. A espirometria é sempre realizada para diagnosticar obstrução em doentes com sintomas respiratórios. Doente com sintoma respiratório, se tem fatores de risco, ainda melhor. Se não tem fatores de risco, a espirometria é crucial para identificar a existência de obstrução. Por oposição, não achamos que seria de recomendar que fosse feita a espirometria a todos os fumadores, independentemente da idade e da existência de sintomas. Portanto, são dois extremos e, se tiverem cuidado, conseguirão, nos doentes com DPOC, conseguirão obter sintomas que vos vão confirmar o diagnóstico. Este é o gráfico que vocês já viram da gravidade espirométrica. Um outro aspecto crucial ali nos critérios é a linha B, que diz que o especialista de medicina geral e familiar tem um papel fundamental no diagnóstico precoce e seguimento do doente com DPOC. Isto é crítico, é nas vossas mãos que está a DPOC, na sua grande expressão, nomeadamente aquelas barrinhas cinzentas que eu mostrei. Provavelmente a pneumologia terá guardada para seguir aqueles doentinhos que têm aquela barrinha mais preta. Estará na vossa mão praticamente toda a área do diagnóstico e do seguimento do doente com DPOC. E depois, no ponto J, diz, independentemente da gravidade funcional, são fatores de agravamento
a existência de exacerbações frequentes. Um doente que tem constipações frequentes, que faz 1, 2, 3 antibióticos em cada outono ou em cada inverno e que vai a uma urgência, ou que é internado, isto contribui para maior gravidade nestes doentes, e a presença de comorbilidades. É extremamente frequente estes doentes terem doença cardiovascular concomitante. Portanto, quando tiverem um doente que fumou ou que fuma, que tem dispneia e que tem uma doença cardiovascular, pensem que do outro lado da moeda está a DPOC. E vice-versa. Quando tiverem um doente com DPOC, pensem que ele tem do outro lado uma doença cardiovascular. Isto é praticamente quase um acompanhamento gêmeo. Estes algoritmos que vocês têm e de orientação terapêutica foram colocados na norma por forma a não serem um espartilho para a nossa atividade clínica. Embora em todas as normas esteja lá sempre que qualquer prescrição não cumprindo a norma será devidamente justificada no processo clínico do doente. Portanto, temos sempre a possibilidade de, se a nosso critério clínico o considerar, de apresentar outras soluções. Mas em termos de regras há sempre algumas orientações. As orientações aqui, nesta altura, estavam vocacionadas ou estavam feitas de forma a cumprir a introdução dos fármacos segundo a gravidade da espirometria, gravidade da obstrução por espirometria. De forma a que isto não contrariasse, e porque nós próprios considerámos que isto era demasiado um espartilho, demasiadamente preso, e muitas vezes havia muitos doentes que escapavam a este perfil de orientação terapêutica, foi colocado na ponte 13 da norma a presença de sintomas não controlados de forma adequada ou a existência de exacerbações frequentes, portanto, sintomas não controlados, agudizações frequentes. Com o tratamento farmacológico pode modular a estratificação terapêutica com o seguinte algoritmo, que é aquele que vocês encontram do lado direito e que estava baseado numa publicação de umas NOC, são estas NICE, são as NOC inglesas, e nós socorremos dessas recomendações para poder sair um bocadinho deste partido. E as recomendações orientam-se, fugindo da questão da obstrução ou da gravidade da obstrução, foge-se para os sintomas que não estão controlados, isto é, dispneia ou exacerbações frequentes. Ora bem, todos estes tópicos que eu tenho aqui um bocadinho vincado são aqueles que aparecem na nova orientação da DPOC do GOLD 2011. Esta é a definição na sua versão original, em inglês, que tem 2 ou 3 aspectos que eu quero salientar. É que a doença pulmonar obstrutiva crónica passou a ser uma doença comum, está logo na primeira linha, além de ser prevenível e tratável, é uma doença comum, e depois o resto é tudo muito semelhante àquilo que nós já conhecíamos, exceto o último parágrafo. E o último parágrafo diz-nos: exacerbações e comorbilidades contribuem para a gravidade individual, a gravidade da doença em termos individuais. Portanto, eu só vos deixo aqui o tópico da definição do GOLD 2011, chamando a atenção de que os pontos que eu salientei, extraí daquilo que está atualmente em publicação, em pré-publicação, no site da DGS, tem lá os pontos cruciais e críticos daquilo que mais tarde veio a ser reconhecido pelo GOLD 2011. E penso que já falei um bocadinho de tempo a mais.